Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós caminhamos suavemente pelas estradas romanas ouvindo passos, vento e histórias enquanto você conhece um centurião cuja fé surpreende pela simplicidade. Realidade rápida: você provavelmente não aguentaria um dia nessas rotas de poeira e sol sem sandálias firmes, água fresca e um pouco de sombra misericordiosa. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Aproveita e diz de onde você me ouve e que horas são aí, cidade e horário em PTBR combinado, deixa nos comentários. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você deixa Cafarnaum para trás como quem fecha uma janela de madeira e o mar da Galileia brilha atrás de você, azul cansado pedindo silêncio. O caminho desce e sobe como conversa de feira e os marcos de pedra os miliários avisam com sobriedade: uma milha já foi, respire e continue. A poeira se apega à barra do seu manto, companheira fiel demais, você ri baixinho porque o deserto sempre assina a presença com letra fina. Caravanas passam lentas, burros carregados de tâmaras, peixes salgados e tecido tingido, cada sino discreto marca um compasso que embala sua mente. Você saboreia no ar o cheiro de pão de cevada recém-assado vindo de um forno de barro e quase ouve o estalo da crosta na primeira mordida. A água no odre dança no seu ombro, fresca, prometendo vida. Promessas assim eram moedas melhores que bronze, especialmente quando o sol decide argumentar. À esquerda oliveiras cochicham, à direita muros de basalto guardam quintais. Galos discutem teologia cedo demais e você decide não intervir. Fato histórico: as estradas principais eram mantidas pelo poder romano com miliários registrando distâncias e reparos, facilitando tributos, patrulhas e correspondência oficial. Curiosidade pouco lembrada: alguns viajantes esfregavam óleo nos pés antes da subida para evitar rachaduras. Não é spa, é sobrevivência de sandália. Historiadores debatem se o trecho entre Jericó e Jerusalém era totalmente pavimentado no período de Herodes ou alternava calçamento e terra batida. Você passa por um cão modesto, uma hospedaria de pátio onde cântaros de pedra esperam silenciosos, um menino oferece água como quem oferece mundo. Os sinos dos animais ritmados soam como uma canção sem pressa. O tempo aqui aprende a andar descalço e você aprende com ele. Um vendedor de linhas mostra franjas azuis cuidadosamente tingidas, você toca o fio e pensa como detalhes assim seguram uma vida inteira no lugar. A brisa traz sal distante do lago e poeira próxima da estrada. Você ri quando uma pedra pequena decide testar sua fé primeiro. Daqui Jericó parece um suspiro verde, palmeiras como dedos apontando o céu, lendas viajam nessas estradas, algumas mais rápidas que mensageiros com sandálias novas. Você ouve um rumor sobre Cafarnaum: um centurião cuida de um servo doente, surpresa boa corre porque gentileza atravessa uniformes mais fácil que lanças. A palavra centurião pesa mais, a voz das pessoas é leve, dizem que ele ama a nossa gente e até ajudou a sinagoga. Você pensa no som dos passos dele firmes e contados, a administração exige contagem, mas compaixão quando chega prefere perder a conta. Um grupo de anciãos ajusta mantos e argumentos, eles decidem levar o pedido a Jesus porque gratidão bem lembrada vira ponte por cima de desconfianças. Você caminha junto sem fazer barulho, aprende que às vezes a melhor fé é a que não compete no volume e só respira mais fundo. As sombras das casas de basalto alongam a rua como dedos frescos, crianças pulam corda com fibras de palma, sobem cercas, treinam risos para a eternidade. Um pescador remenda rede na soleira ouvindo meio mercado e meio mar, ninguém aqui desperdiça mão, ouvido ou minuto de luz. Você passa por uma mikve rasa no quintal, água limpa para purificações, disciplina de pureza aparece até nos detalhes da cozinha e do pão. Um cobrador de pedágio observa a estrada com lápis mental afiado, você nota como dinheiro e poeira se entendem rápido como primos em festa. Você encosta a mão num miliário frio, letras latinas gravadas, datas e nomes, pedra ainda é a rede social preferida do império. Um cão levanta a cabeça, considera latir, escolhe suspirar, sábio. Você também aprende a economizar energia para palavras que realmente curam. Você lembra dos jarros de pedra usados para água pura, pensa que certas coisas rígidas por fora guardam uma promessa flexível por dentro. Passam soldados da coorte, poeira em sincronia, capacetes brilham um pouco demais para quem caminha muito, ainda assim ordem da segurança contra salteadores.
Você não romantiza patrulhas, apenas reconhece que caravanas dormem melhor quando lanças fazem ronda e o céu fica menor dentro do pátio. O rumor cresce, o centurião não vem pessoalmente, enviou amigos, diz que não é digno. Você respira porque humildade assim levanta menos poeira. Você recorda como ordens viajam, um comando aqui, um efeito lá, a estrada toda é um fio invisível ligando voz, confiança e resultado. O sol escorrega um pouco e o vento tenta a sorte pela segunda vez, você ajusta o manto, acha graça do esforço dele. Uma mulher pesa tâmaras num cesto de junco, você aprende que cestos leves carregam destinos pesados e ninguém reclama porque açúcar natural consola. Você ouve um ancião comentando leis do sábado, ninguém quer tropeçar no descanso, mas todos sabem que misericórdia anda bem mesmo aos sábados. O cheiro de peixe seco passa firme, você aceita que algumas fragrâncias foram feitas para ficarem como memórias que se recusam a ir embora. Ao longe um grupo treina salmos com melodia simples, notas sobem como ave curiosa, pousam no ombro da tarde e fazem ninho. Você percebe que suas passadas entram em compasso com a cidade, dormir é quase isso, alinhar o coração ao ritmo maior sem pressa. Um homem oferece figos, outro oferece conselhos, você escolhe figos porque conselhos como poeira chegam de graça e ficam até no cabelo. Você brinca que o império ama tanto impostos quanto pão, talvez mais. A piada chega leve e a estrada agradece por algumas risadas. De um pátio alguém menciona um servo acamado, o nome não chega mais, a dor viagem inteira sem pedágio e você sente o peso. Você imagina o centurião ajustando o cinto, medindo palavras, quem comanda sem aprende que respeito não se grita, se constrói tijolo a tijolo. O caminho curva e abre vista para campos de cevada, o vento brinca de arqueiro, flechas suaves acertando o rosto sem pedido de desculpas. Um artesão mostra pregos de sandália, você ri por dentro lembrando que conforto é invenção tardia e mesmo assim pés cansados contam boas histórias. Você ouve que o centurião financiou pedras da sinagoga, quando o dinheiro vira oração encostada no muro até o som do cinzel parece bênção. Uma abelha visita flores de beira de estrada completamente alheia ao império, liberdade às vezes é só fazer o seu trabalho bem todo dia. Ao passar por uma figueira você lembra de outras histórias, as árvores aqui guardam confidências em folhas e a brisa promete sigilo absoluto. O sol cai um dedo e a cor do mundo fica chá de ervas, você decide que chá é uma boa ideia mesmo sem chaleira. Um riachinho oferece música de pedra com água, você lava o rosto e o cansaço se rearranja como almofada procurando a forma certa. Você pratica um passo mais curto respeitando o terreno, devagar também a direção e quem viaja para ouvir aprende a ouvir viajando. A notícia encontra você de novo, Jesus aceitou ir, ninguém corre, apenas apressa o coração porque pressa demais derruba cantis e argumentos. Você deixa a sombra de uma tamareira, agradece silencioso, guarda a sensação como se guarda um versículo disponível, breve e surpreendentemente nutritivo. Uma senhora ajusta o lenço e narra curas que ouviu, histórias caminham melhor que mensageiros, talvez porque não carregam armaduras, apenas esperança. Você nota pegadas frescas cruzando as suas, cada cruzamento vira um convite a lembrar que ninguém anda sozinho mesmo quando insiste no contrário. A estrada aprende seu nome e você aprende a responder em voz baixa, treinamento perfeito para quando a fé falar com você sem levantar poeira. Se alguém perguntar, você diz: hoje eu ando devagar, escuto rápido e carrego leve, e sim, prometo beber água, a ânfora promete cooperar. Quando o vento muda você entende que a história também, um centurião gentil entra em cena sem entrar em cena e a estrada abre espaço. Você guarda no bolso da alma três coisas: poeira honesta, rumor de misericórdia e a certeza de que passos pequenos podem atravessar impérios. E enquanto Jericó respira perto, você aprende que preparar o coração é parte do milagre, o resto você verá quando a palavra certa chegar. Seção 2. Você escuta o rumor vindo de Cafarnaum, viajando como vento no lago, pescadores repetem a história e a fofoca curiosa passa os barcos sem remar. Dizem que um centurião gentil tem um servo doente e que a casa inteira sussurra orações discretas entre jarros de pedra e passos contidos. Você vê a notícia cruzando bancas de peixe seco e cestos de junco, palavras ganham pernas quando a dor pede pressa e a esperança oferece estrada. O posto de pedágio tenta cobrar do boato, mas ele passa leve, você sorri porque honestamente ninguém sabe taxar misericórdia.
Fato histórico: Cafarnaum ficava na rota internacional via mares com cobradores de impostos e patrulhas conectando vilas da Galileia a portos e fortes romanos. Curiosidade: mensageiros locais às vezes carregavam tabuletas de cera para recados breves, práticos, reutilizáveis e discretos, como quem leva o coração em bolso seguro. Historiadores debatem se a sinagoga visível hoje em Cafarnaum é do século IV, erguida sobre uma anterior do tempo de Jesus. Você lembra que anciãos falaram bem do centurião: ele ama o nosso povo, ajudou com pedras e tetos, bondade vira ponte mais rápida que política. A porta da casa romana bate suave ao vento, dentro instrumentos simples, um leito baixo, uma luz de azeite que insiste em vigiar. Você nota como o silêncio trabalha, quando a dor entra até o piso de basalto, segura o fôlego esperando notícias na moldura da noite. A rua devolve ecos de passos, dois amigos do centurião saem rápidos escolhendo palavras como quem escolhe água clara necessária sem exageros. Você caminha paralelo a ele sentindo a prensa de azeite, o cheiro de pão e a melodia curta de um vendedor de figos madrugador. Os mensageiros praticam o pedido enquanto andam, frases curtas, respeito evidente, ninguém quer pisar em terreno sagrado com botas descuidadas. Você recorda: centuriões carregavam vitis, um bastão de videira, símbolo de autoridade. Curiosamente, aqui a autoridade aparece em forma de humildade. Pelas janelas você percebe as franjas azuis em mantos, lembretes de mandamentos balançam leves como quem acena para a misericórdia chegar mais perto. Uma vizinha oferece caldo de lentilhas aos mensageiros, metade cuidado, metade tentativa de segurar novidades. Ninguém segura rios quando as chuvas decidem. No cais barcas rangem com mansidão, você pensa que o lago sabe guardar segredos, mas notícias boas gostam de marola. Você passa pelo pequeno mercado, um menino recita salmos decorados errando bonito, o erro aqui também aponta para cima como dedo curioso. Fato histórico: a guarnição romana mantinha a ordem e cobrava tributos, mas dependia de líderes locais para a mediação, alianças faziam o mundo girar sem gritar. Curiosidade: em dias muito quentes alguns espalhavam ervas aromáticas pela casa para espantar mosquitos, rituais pequenos salvam noites e sanidade. Os estudiosos ainda discutem se o servo do centurião era escravo doméstico ou administrador livre, rótulos mudam o valor de uma vida não. Você esbarra no velho cobrador que tenta saber detalhes, ele confessa rindo: números são excelentes, mas boatos sempre chegam sem troco. As sombras migram conforme o sol, você acompanha as linhas no chão como mapas lentos mostrando caminhos que o coração já sabia. Na sinagoga um ancião toca pedra fria recordando o dia em que o centurião enviou doações. Generosidade tem memória tátil feita de superfície e intenção. Você encosta perto sem atrapalhar, quando comunidade conversa cada sílaba é ferramenta e a parede inteira presta atenção. Os mensageiros voltam pelo beco dos oleiros onde jarros secam ao sol, notícias também precisam de tempo, mas hoje o tempo decide cooperar. No quintal uma mikve brilha discreta, pureza ritual encontra dor humana e surpreendentemente conversam bem porque ambas desejam recomeços. Você ouve uma discussão suave: é sábado, pode, deve, a misericórdia responde com voz baixa, lembrando que salvar não atrapalha descanso algum. O vento mexe nos tecidos tingidos, cores roxas e índigo fazem coreografia, até a rua parece ensaiar gentileza para quando as palavras chegarem. Alguém conta que o centurião trata bem seus soldados, disciplina firme, comida digna, respeito nasce onde o pão chega sem humilhação. Você pensa: a autoridade verdadeira não anda em voz alta, é passo seguro, ouvido atento e a gentileza eventual que chega antes da ordem. No pátio uma mulher prepara cataplasma de ervas, cheiro de arruda e mel, remédios caseiros fazem sua parte enquanto a esperança bate na porta. Fato histórico: casas galileias comuns tinham teto de ramos e barro, pátio central e forno, a vida cozinhava no meio onde olhos e risos se encontravam. Curiosidade: alguns guardavam moedas em pequenos tubos de osso escondidos no muro, economia do cuidado porque pobreza é criativa e muito precavida. Você retorna ao cais, o barulho das redes lembra que cada nó guarda história, sofrimentos também têm nós e mãos pacientes sabem desfazê-los. Os mensageiros desaparecem ao virar a rua de basalto, você quase deseja que o caminho tivesse corrimão para segurar a ansiedade com elegância. Uma criança pergunta se Jesus vai dizer sim, você responde com um sorriso de canto quando a compaixão ouve a resposta já começa a nascer. Os pescadores fazem um cálculo mental: se a palavra chegar antes do pôr do sol o coração dorme, se depois vigília com chá de ervas.
Você se lembra dos jarros de pedra, promessas cabem em recipientes comuns e milagres gostam de lugar simples para não assustar ninguém. No céu garças desenham setas, você segue uma brincando que são correios oficiais do lago, as aves ignoram profissionais seu humor inofensivo. Uma roda de vizinhos comenta o centurião talvez nem venha, humildade manda recados dispensa a plateia, você sente a elegância disso batendo feliz. Os estudiosos ainda discutem se servo aqui significa filho criado de confiança ou soldado enfermo, a língua às vezes prefere guarda-chuvas largos. Do forno estala a crosta de cevada, você aceita um pedaço e a vida fica mais possível, pão é a diplomacia diária do bairro. Você respira devagar, deixa o rumor repousar, notícias têm fôlego curto mas a esperança aprende ritmo longo como o remo que conhece o lago. Seção 3. Sob o estandarte da águia você observa a disciplina respirar, passos medidos, vozes baixas e um oficial que comanda sem gritar como quem entendeu o coração humano. Ele é centurião, cuida de homens soldos turnos sem as noturnas, mantém a paz onde boatos correm mais velozes que cavalos e preocupações carregam armaduras invisíveis. Você nota o vitis bastão de videira símbolo de autoridade, não para ostentar mas para lembrar responsabilidade como vara que guia rebanhos sem quebrar pernas. O capacete dele leva a crista transversal para ser visto na multidão, liderança aqui não se esconde porque medo escondido vira pânico com muita facilidade. Fato histórico: uma centúria nem sempre tem 100, muitas vezes cerca de 80 soldados com um optil ajudando o comando e um signifer guardando o estandarte. Você percebe listas de suprimentos: óleo para lâmpadas, farinhas, vinagre para posca, a paz também depende de logística, algo que cozinhas e quartéis entendem bem. O centurião fala aramaico com sotaque estrangeiro, esboço hebraico respeitoso e no latim dele cabem desculpas sinceras, linguagem vira ponte quando orgulho aprende descansar. Ele passa pelos pescadores de Cafarnaum com acenos curtos, quando pão e sal se encontram hierarquias desapertam o cinto e a conversa respira sem armadura. Curiosidade: arqueólogos encontram marcas de pregos das sandálias Caliga e nas pedras antigas, passos deixam assinaturas metálicas, pequenos mapas de disciplina cotidiana. Você o vê conferir soldos com tabuletas enceradas, escreve apaga a cela, a contabilidade cheira a cera, suor e responsabilidade que não cabe em discursos bonitos. Um tecerarius guarda a senha do turno, o cuidado parece exagero até o caos tentar atravessar a porta, então prudência vira música necessária repetida. Ele pergunta sobre a sinagoga, você conta das pedras frias do aprendizado antigo, respeito ganha casa quando curiosidade pede licença e tira as sandálias. Você repara como ele trata os seus, pão digno, água decente, voz firme e justa, autoridade é o tom de voz do cuidado, não apenas o volume. A águia do estandarte brilha ao sol, parece severa mas convenhamos não morde, você ri de leve e ninguém anota multa por humor respeitoso. Historiadores debatem se a guarnição de Cafarnaum era auxiliar síria herodiana sob supervisão romana ou mista, em qualquer caso a paz precisava de mãos locais. Você passa a mão no imobiliário, nomes e datas, a estrada é arquivo público de pedra, lembrando que governos amam assinaturas desde sempre e muito. O centurião pergunta por Jesus com cuidado, você sente que fé e hierarquia descobriram conversa possível sem rivalidades como vizinhos trocando pão no portão. Um escriba ajeita pergaminhos e discretamente migalhas, batalha antiga tinta versus farelos, você torce pela paz mas os farelos estão vencendo hoje. Ele descreve o servo doente, voz baixa sem melodrama, quando o amor fala a narrativa se simplifica e até soldados entendem que urgência pede delicadeza. Fato histórico: centuriões eram promovidos por mérito em campanha, resistência e exemplo, muitos vinham de décadas de serviço, cicatrizes que preferiam silêncio à vaidade. Você percebe que ele evita entrar na casa judaica sem convite, pureza ritual importa, gentileza prende fronteiras e vira visita bem-vinda na memória. Os anciãos lembram das doações para a sinagoga, pedra que chegou como soldo agora ora como arquitetura, você toca o muro que responde frio e grato. Curiosidade: alguns oficiais guardavam pequenas tesserae e fichas de hospitalidade como lembranças de alianças, quem tem amigos precisa de menos sentinelas à noite. Os estudiosos ainda discutem se o centurião era temente a Deus frequentando a sinagoga sem circuncisão, fronteiras religiosas sabiam conversar mais do que brigar. Você acompanha a rotina: inspeção das lanças, reparo de escudos, óleo nas dobradiças, barulho pequeno de metal, alegre sinal de que tudo trabalha direito.
Ele treina comandos curtos, esquerda-direita parar. Você nota como a obediência economiza tragédias e disciplina quando justa deixa o sono mais possível. Uma pausa traz posca amarga, você prova decide que prefere água, o centurião ri, a amizade às vezes começa numa careta honesta compartilhada sem cerimônia. Fato histórico: auxiliares e legionários usavam equipamento adaptado ao terreno, na Galileia patrulhas leves boa marcha menos bronze ornamental mais passos úteis. Ele confere o mapa mental das rotas via mares atalhos de pescadores, segurança é artesanato diário tecido de precauções que ninguém vê mais sente. Você repara em cordas de âncoras no cais, soldados e marinheiros trocam piadas de profissão, cada um acha a do outro impossível e todos têm razão. O centurião baixa o olhar quando falam de Jesus, não por vergonha mas por reverência. Quem manda muito aprende a reconhecer a autoridade que não grita. Historiadores debatem se oficiais romanos podiam doar formalmente às sinagogas ou apenas por via particular. Papelada antiga gosta de dúvidas duradouras aparentemente. Você observa o Optio segundo no comando, olhos atentos, gentileza discreta, equipes boas parecem orquestras, cada instrumento sabe ouvir antes de tocar. No armazém contas de cevada e peixe salgado, a intendência é uma liturgia própria, sem ela milagres viram filas famintas e ninguém dorme em paz. Curiosidade: alguns usavam pequenos sinetes de argila para lacrar cestos, impressões de folhas, peixes ou símbolos simples identificavam lotes com elegância artesanal. Você lembra que a estrada mede paciência, o centurião também, ele espera respostas sem invadir portas, humildade é a diplomacia favorita do céu. Fato histórico: senhas noturnas trocavam-se a meia voz entre sentinelas, erro custava caro, acerto mantinha aldeias dormindo, crianças rindo e mercados abrindo cedo. Ele pergunta do sábado, você explica limites e misericórdia, descansar não é desistir, é confiar, ele acena como quem entende disciplina que também repousa. Você o vê recusar destaque, manda amigos, pede de longe, autoridade segura não precisa de plateia, milagres preferem anonimato até o agradecimento encontrar palavras. Ele conta histórias de soldados feridos que salvou, sem glória, sem trombetas, cuidado secreto vale mais que medalhas, especialmente quando ninguém está olhando. Você pensa, a fé do centurião parece marcha bem treinada, poucas palavras, passo firme e uma certeza tranquila de que ordens boas chegam longe. Um ancião agradece a ajuda antiga, mãos sobre mãos, lembranças sobre pedras, a sinagoga respira história e a cidade aprende gratidão com sotaque estrangeiro. Os estudiosos ainda discutem se o episódio ocorreu antes ou depois de outras curas em Cafarnaum, cronologias competem mas a compaixão continua em ordem crescente. Você termina o dia observando o estandarte parado ao vento, parece guarda-chuva para esperas longas, você sorri, ajeita o manto e confia na palavra certa. Seção 4. Você encosta a palma nas pedras frias da sinagoga de Cafarnaum, basalto escuro, silêncio atento como se a parede guardasse respirações antigas e votos discretos. Os anciãos falam baixo, medem palavras como quem pesa farinha, gratidão pelo centurião aparece primeiro nos olhos, depois nas frases, por fim nas decisões práticas. Fato histórico: sinagogas rurais do século e serviam para leitura da Torá, oração, ensino e assembleias, bancos encostados às paredes acolhiam vizinhos e viajantes. Você segue o contorno de um bloco com marcas de cinzel, artesãos deixaram assinaturas invisíveis, pequenas ondulações que brilham quando a luz decide contar histórias. Curiosidade: algumas casas guardavam pequenos panos de linho para cobrir rolos emprestados no trajeto, proteção contra poeira fina e dedos curiosos de crianças orgulhosamente curiosas. Os estudiosos ainda discutem se sinagogas galileias eram mais casa de assembleia comunitária que espaço litúrgico formal, o uso variava como as vilas e suas necessidades. Você ouve o render da porta, cheiro de óleo de oliva e pergaminho, o ar aqui aprende a andar devagar para não amassar palavras. Um ancião ajeita a barba, outro alinha a franja azul do manto, pontualidade dos detalhes acalma como se a ordem abençoasse o pensamento. Eles comentam: o centurião ajudou com pedras, salários de pedreiros, madeiramento do telhado, generosidade vira arquitetura e arquitetura vira memória que não cabe em discursos. Você lembra dos jarros de pedra, pureza e hospitalidade dividem mesa e a sinagoga respira como pátio aberto onde a poeira não ofende e a água consola. Um menino corre com recados, tropeça no próprio entusiasmo, recupera dignidade em 3 passos, risos contidos escorregam pelas pedras e decidem ficar morando aqui.
Fato histórico: conselhos locais. Os anciãos atuavam como mediação civil e religiosa, casos menores resolviam-se no portão, maiores esperavam Jerusalém e seus rolos. Você observa a arca de madeira simples onde rolos descansam embrulhados, tecido gasto nas bordas, perfume leve de óleo como biblioteca que ora antes de abrir. Curiosidade: alguns bancos tinham cunhães de pedra para nivelar piso irregular. Ninguém aqui reclama do mundo torto, apenas inventa equilíbrio com pedrinhas educadas. Um ancião propõe ir até Jesus, outro concorda com os olhos, o terceiro faz aquela pausa estratégica que significa sim, com responsabilidade extra incluída. Você acompanha os passos rumo à rua onde o mercado fala polifônico, o ar mistura figos, sal, couro, poeira e uma expectativa que sabe sussurrar. Eles lembram: o centurião não exige, apenas pede. Respeito silencioso abre portas que alavancas não alcançam, gentileza é a senha mais segura quase sempre. No batente, marcas de mãos antigas pigmentadas de ferrugem natural, você brinca que foi o primeiro curtir de pedreiro e a parede finge não ouvir, diplomática. Historiadores debatem se havia uma cadeira de Moisés propriamente dita na Galileia do século I ou se o assento de ensino era apenas um banco elevado. Você sente a temperatura mudar ao sol, a sombra da sinagoga funciona como bênção portátil que insiste em acompanhá-lo 2 passos além do esperado. Um pedreiro aponta um bloco levemente desalinhado e sorri: perfeição existe, mas custa caro. Comunidade prefere beleza sincera que não humilha o orçamento. Fato histórico: leituras sabáticas incluíam Torá e Profetas com tradução aramaica para o povo, comentários curtos esclareciam alongados apenas quando o pão estava garantido. Curiosidade: alguns rolos viajavam em cestas de junco forradas com lã. O junco perdoa solavancos e a lã protege letras de encontros indevidos com cantos ásperos. Você percebe que a gratidão tem pés, ela caminha pela rua, chama vizinhos pelo nome, compra 2 pães e paga com um sorriso antes das moedas chegarem. Na esquina, uma anciã comenta que a melhor teologia é a que cabe no prato do vizinho. Você concorda com o estômago, argumento convincente. Os anciãos ajustam a rota evitando becos estreitos onde o sol guarda ciúmes, estratégia simples, sabedoria prática, porque milagres não dispensam sombra bem escolhida. Você recorda que o centurião entende autoridade: se uma ordem clara atravessa a rua, um cuidado claro atravessa a dor, como vento gentil atravessa cortinas. No caminho, um escriba ensaia letras num caco de cerâmica, treino barato, resultado duradouro, escrita é âncora silenciosa que segura barcos de memória. Fato histórico: o basalto local dominava a construção em Cafarnaum, pesado, resistente, guarda frio. No verão os muros agradecem e quem encosta agradece ainda mais. Curiosidade: algumas casas marcavam pedras com risquinhos discretos para contar doações, contabilidade poética onde cada traço dizia muito sem gastar tinta. Os estudiosos ainda discutem se havia bema central elevado já no século I na Galileia. Evidências fragmentárias sugerem variações humildes compatíveis com vilas pesqueiras. Você avista a praça pequena, crianças brincam de rabino e leitor atribuindo funções com seriedade fofa. A justiça aqui começa com revezamento de vozes. Um oleiro oferece água, jarro encosta nos lábios, frescor imediato, você devolve com bênção simples e a vida concorda com um estalo de barro seco. Anúncios de feira competem com rumores de misericórdia. Hoje misericórdia vence por pequena margem e grande torcida, o mercado aceita o resultado sorrindo. Você toca outra pedra, sente granulação áspera, pensa no servo doente, no cuidado do centurião. Pedras firmes lembram que lágrimas também precisam de estrutura. Os anciãos citam o bem feito, ama a nossa gente, elogio raro para fardas, quando chega parece chuva de primavera sobre telhados pacientes. Fato histórico: doações gentílicas para obras judaicas existiam mediadas por respeito local, política e vizinhança aprendiam passos de dança sem pisar sandálias. Curiosidade: alguns guardavam pequenos roletes de madeira para enrolar rolos com carinho, prevenção contra vincos porque letras gostam de ser tratadas como pessoas. Você ri sozinho: se cuidado fosse imposto já teria taxa, como é graça só se multiplica, o cobrador interno hoje tira a folga merecida. Os estudiosos ainda discutem se a sinagoga original ficava exatamente sob a estrutura posterior de calcário, camadas contam segredos em sussurros que pedem paciência. A conversa decide: vamos a Jesus, não como quem pressiona mas como quem confia, passos alinhados, corações em compasso, a rua virando corredor de oração.
Você observa pombas levantando o voo do telhado, o barulho breve parece aplauso discreto como se a aldeia inteira dissesse vai em paz sem atrapalhar ninguém. No limiar você olha para trás, as pedras parecem acenar com sombra, memória boa é assim fica sem prender acompanha sem apertar. Você respira devagar, lembra dos jarros do lago do rumor, tudo converge para uma porta aberta e você sabe que a palavra certa já está a caminho. Seção 5. Você vê os anciãos saindo em conjunto mantos alinhados passos que dizem serviço, eles decidem ir até Jesus com respeito calmo e convicção mansa. Eles praticam a fala no caminho lembrando méritos do centurião as pedras da sinagoga e o cuidado com o servo para que nada soe exigência. Você acompanha de leve ouvindo o mercado atrás peixes salgados fibras de linho gargalhadas controladas, misericórdia caminha melhor quando a vila inteira torce baixinho. No beco dos oleiros o sol desenha retângulos de luz, os anciãos colhem sombra suficiente para pensar porque sabedoria prefere temperatura amena. Chegando à casa onde Jesus repousa você nota gente simples aguardando, ninguém empurra todos esperam turno como fila de pão bem educada. Os anciãos pedem licença com inclinação breve, apresentam o centurião como amigo da cidade benfeitor discreto e suplicam pelo servo querido caído em doença pesada. Você percebe como a sala respira junto, quando o pedido chega sincero paredes parecem crescer espaço e até o chão entende que compaixão precisa caber. Um pescador murmura que o centurião respeita a nossa fé, outro confirma lembrando salários justos, reputações caminham devagar mas chegam com autoridade tranquila. Fato histórico delegações de anciãos frequentemente intermediam pedidos públicos unindo honra comunitária e pragmatismo especialmente quando autoridades externas se relacionam com vilas sob tetrarcas como Herodes Antipas. Jesus ouve sem pressa olhos atentos postura de quem sustenta silêncio, você sente que a resposta nasce antes da voz como nascente atrás da rocha. Os anciãos reforçam ele ama o nosso povo construiu a sinagoga, você percebe gratidão antiga empurrando o pedido e não política empurrando pessoas. Curiosidade alguns pedidos comunitários levam presentes simples pão quente e óleo perfumado tâmaras não como pagamento mas como gesto de honra entre vizinhos e hóspedes. Os estudiosos ainda discutem se a delegação envolveu líderes da sinagoga ou também patronos artesãos, fontes narram anciãos mas memórias locais ampliam o coro agradecido. Você repara que ninguém usa títulos honoríficos demais, chamar pelo nome basta, gentileza quando precisa placa já virou propaganda não virtude praticada. Jesus se levanta simples, você reconhece o tipo de autoridade que não pede tambor, alguns sorrisos escapam como portas abrindo do lado certo. A rua recebe o pequeno cortejo, você percebe janelas semicerradas crianças curiosas e aquela vizinha que sabe tudo antes misteriosamente sempre na varanda certa. Um soldado de plantão observa de longe postura neutra, você nota respeito em silêncio que é o jeito militar de dizer seguimos atentos sem atrapalhar. No chão sombras de oliveiras desenham mapas, você brinca que são instruções de navegação para corações melhor que qualquer rota oficial com selos e trombetas. A comitiva anda devagar ritmo de respeito, quando o assunto é dor passos acelerados tropeçam, passos compassados dizem estamos com você até chegar. Você observa Jesus escutar pequenas histórias pelo caminho bênçãos curtas nomes esquecidos, a misericórdia dele parece artesã trabalha peça a peça sem linhas de produção. Fato histórico emissários costumam apresentar respaldo comunitário indicando que o pedido não é capricho privado, honra e vergonha funcionam como moeda de confiança pública. Um vendedor de especiarias oferece funcho para acalmar o estômago, você agradece e decide cheirar apenas, mas também entra pelo nariz como chá que não precisa água. Você lembra do servo doente, imagina a casa parada o óleo na lamparina descendo devagar, quem ama mede tempo em gotas não ensinos oficiais. Os anciãos escolhem palavras que não envergonham, pedem não exigem, elogiam não bajulam, você pensa que a retórica da misericórdia é um idioma inteiro aprendido vivendo. Curiosidade alguns levavam cordões de lã tingidos como símbolos de votos comunitários, pequenos laços nos pulsos lembravam promessas até a resposta pousar como ave paciente. As casas de basalto lançam sombras compridas, você sente o calor recuar um pouco como se a tarde respeitasse o encontro oferecendo cortesia meteorológica discreta. Uma senhora oferece tâmaras e conselho, você aceita tâmaras beija o conselho no ar e solta, sabedoria voa sozinha quando é boa escolhe pouso depois.
Jesus concorda em ir e a comitiva muda de densidade, ansiedade devolve espaço para esperança, você percebe respirações ficando mais profundas como remos achando o ritmo. Um menino corre à frente anunciando a decisão, tropeça numa pedra dramática, recupera a honra com um abraço de cachorro, você quase aplaude mas deixa para depois. Fato histórico: pedidos a mestres itinerantes eram comuns, rabinos recebiam apelos por doentes, disputas e conselhos, não havia agenda digital mas havia uma aldeia inteira organizando encontros. Os estudosos ainda discutem se Jesus já conhecia o centurião de vista nas margens do lago, amizades locais crescem assim em acenos que viram confiança. Você observa o rosto dos anciãos, alívio e responsabilidade dividem a mesma cadeira, quando a resposta é sim começa outro trabalho: sustentar a esperança até o fim. No mercado a notícia dobra esquinas, cestos batem em sincronia como se as alças estivessem ensaiadas, você sorri por dentro porque o bairro tem coreografias secretas. Um cobrador de impostos finge indiferença interessada, você nota a caneta imaginária dele anotando quem ajuda quem, a cidade também escreve mesmo quando ninguém segura pergaminho. Curiosidade: algumas famílias penduram pequenos sinos de bronze nas portas para avisar visitantes, tocaram 2 vezes significa pedido, 3 urgência, etiqueta sonora do bairro. Você caminha próximo à parede evitando o sol, a brisa do lago chega em parcelas, contas invisíveis de frescor pagas em pequenas prestações ao longo da rua. Jesus escuta de novo o perfil do centurião: disciplina, cuidado, generosidade, você percebe como verdade repetida não cansa quando protege alguém, repetição aqui é guarda-chuva. As portas se abrem ao cortejo com aquele render educado de madeira antiga, som de hospitalidade sobrevivendo décadas como pão de ontem ainda aquecido. Você pensa que a fé às vezes é logística delicada, alinhar pessoas, horários, vontades, milagre gosta de caminho livre sem tropeços voluntários no meio. Fato histórico: sob dominação romana comunidades judaicas mantêm certa autonomia interna, conselhos, sinagogas, negociações diárias com autoridades vizinhas garantem mínima paz e culto preservado. Os estudiosos ainda discutem se o encontro ocorreu às margens do lago ou numa rua interior, narrativas permitem as duas possibilidades e a topografia abraça ambas. Você nota que Jesus não pergunta sobre status, apenas sobre dor, pergunta certa abre portas certas, às vezes bastam 2 onde dói e quem sofre. A comitiva vira a esquina onde oliveiras fazem túnel, você respira mais baixo, coração em ritmo de remador, está começando e começa bonito sem barulho. Você guarda a imagem: anciãos, Jesus, vizinhos, passos, 3 mundos conversando sem empurrão, política, amizade e fé tímida descobrindo que cabem juntos na mesma rua. Seção 6. Você segue Jesus pela rua poeirenta, sombras de basalto alongam as paredes e o murmúrio da vizinhança mistura perguntas sobre pureza, sábado e autoridade. Oliveiras formam um túnel de frescor curto, você agradece em silêncio porque a poeira tem personalidade forte e hoje ela decidiu acompanhar muito de perto. Uma criança aponta para as franjas do seu manto e pergunta se a fé também balança no vento, você responde com um sorriso que sabe escutar. Você passa por pátios onde ânforas descansam, o cheiro de azeite conversa com o pão de cevada e a tarde aceita ficar mais mansa por instantes. Fato histórico: muitos falavam de um caminho de sábado, cerca de 2000 covados, distância teto pensada para honrar descanso sem impedir visitas de misericórdia. Um faroleiro de lamparinas ajusta pavios ainda cedo, luz baixa rende menos fumaça, você aprende truques de vizinhança que economizam pulmões e discussões noturnas. Curiosidade: viajantes às vezes selavam rachaduras de jarros com cera de abelha e cinza fina, remendo humilde que salva água e salva caminhadas futuras. Os estudiosos ainda discutem se entrar numa casa gentílica tornava alguém ritualmente impuro, partout, ou se variava segundo o costume local e contexto específico. Você percebe perguntas no ar: e se for sábado, e se tocar doente, e se atravessar quintal, ética que caminha na mesma rua que poeira. Jesus escuta sem apressar passos, quando alguém pergunta sobre autoridade ele responde com calma que cabe em pátio pequeno e ainda sobra sombra educada. Um vendedor oferece endro e hortelã, você ri por dentro lembrando dízimos de temperos, a justiça porém pede coisas maiores, inclusive passos gentis uns com os outros. No beco dos oleiros um jarro recém-saído do forno estala como pão, você pensa que o coração também faz isso quando a esperança encontra a temperatura certa. Do telhado uma vizinha abana trigo para tirar pó, nuvens douradas escorrem no ar,
beleza cotidiana que não pede permissão para existir só acontece. Você ouve alguém citar a lei, outro recorda histórias de compaixão, as duas mãos se encontram no meio da rua e resolvem caminhar juntas devagar. O lago manda um alento de brisa, barcos balançam como quem concorda com tudo, sua respiração aprende a remar sem perceber discreta ritmada contente. Um escriba comenta sobre carregar pesos, você observa que a dor alheia pesa mais quando ninguém ajuda, ele concorda com a cabeça e guarda a nota no coração. Entre oliveiras o chão tem pedras conversadoras, você decide não debater com a menorzinha que insiste em argumentar com sua sandália em latim fluente. No canto do pátio uma mikve brilha contida, água quieta pensando em recomeços, você entende que pureza também tem som e hoje ele é quase silêncio. Um ancião pergunta se tocar um doente quebra alguma fronteira, Jesus observa mãos, olhos, intenções, misericórdia sabe atravessar limites sem desrespeitar ninguém. Você sente o bairro ajustar o passo, quando a compaixão passa portas para onde Ranger, madeira aprende tontamente a fazer silêncio no momento exato. Perto do cais fileiras de redes parecem páginas de um livro, cada nó é uma palavra breve sobre paciência e as margens têm cheiro de sal e história. Um pescador sussurra que fé boa sabe obedecer sem plateia, você guarda a frase na bolsa de pano onde coleciona pequenas sentenças que valem viagem. A poeira sobe teatral, você a chama de exagerada mas com carinho, afinal ela faz figurino e iluminação deste palco pedestre com orçamento zero. Mulheres conversam sobre o sábado, preparo adiantado, pão já trançado, lampiões contados, descanso exige planejamento e amor percebe isso melhor que preguiça. Jesus para ouvir um nome, você descobre que a atenção é milagre mecânico do coração, abre espaço, encaixa a dor, fecha com cuidado e continua batendo. No alto do muro figos amadurecem com paciência, a natureza aqui trabalha no tempo certo e ninguém ousa exigir pressa de uma doçura concentrada. Um soldado observa à distância, a mão no cinto, olhos desarmados, respeito silencioso também faz guarda e às vezes é a melhor patrulha da rua. Você repara numa porta com sininhos, 2 batidas para pedido, 3 para urgência, etiqueta sonora que a aldeia entende antes mesmo de abrir um olho. O vento tenta te batizar sem água, você aceita o gesto simbólico, ajeita o manto e decreta paz entre cabelo, poeira e dignidade. Um vizinho cita discussões sobre o que pode carregar, você devolve com uma pergunta pequena e o peso do outro pode, todos concordam com pressa. Você encosta na sombra de uma figueira, as veias da folha parecem mapa de rotas, talvez misericórdia seja isso, desenhar caminhos de seiva para curas. Uma avó oferece água com ervas, sabor de campo e descanso, conselhos vêm no pacote mas você bebe primeiro e deixa a sabedoria pousar depois. No chão marcas de caliga e sandálias judaicas se cruzam, tráfego de mundos diferentes que aprenderam aos poucos a não brigar por cada milímetro. Jesus comenta algo sobre um coração pesado, você sente a frase entrar como brisa, frases assim não empurram apenas reorganizam móveis dentro da alma. Do forno o estalo da crosta anuncia turno de pacificação, não há guerra que resista a pão quente, estratégia ancestral e sempre muito eficiente. Um jovem pergunta se a autoridade precisa estar perto para funcionar, você pensa no centurião, sorri e responde que algumas palavras viajam mais rápido que passos. Na esquina um cesto de junco segura peixes com dignidade, design antigo, eficácia moderna, sua mente faz anotações que o futuro chamaria de engenhosas. Alguém quer saber se cura pode esperar o pôr do sol, a rua toda olha o céu, o silêncio responde antes de qualquer rabino abrir a boca. Você sente que perguntas estão ficando mais macias, quando a resposta se aproxima a ansiedade perde fôlego, boa notícia tem formato de travesseiro no fim do dia. O lago envia outra lufada, barcos rangem satisfeitos, parece que até Madeira entende quando o bairro precisa aprovar uma decisão com votação sonora. Você guarda um detalhe, misericórdia não apaga a lei, respira dentro dela, como brisa num tecido da forma sem rasgar nem apertar demais. Uma idosa recorda que descanso começa na véspera, preparar é amar amanhã desde hoje, você promete mentalmente praticar essa liturgia com mais empenho. As pedras da rua se ocupam de ser chão, você de ser gente, Jesus de ser descanso, distribuição justa de tarefas sob um céu paciente. E enquanto a comitiva se aproxima da casa do centurião, você entende que perguntas chegaram ao limite, agora a palavra certa precisa atravessar a distância. Seção 7.
Você recebe a mensagem chegando antes das sandálias, amigos do centurião falam por ele com respeito pequeno como quem traz carta selada no coração. Eles dizem que ele não é digno de receber Jesus, você sente humildade firme e eficiente quase invisível como boa guarda noturna que protege sem acender tochas. A frase chega curta, basta uma palavra, você escuta como quem bebe água porque a sede antiga esperando o comando claro que viaje mais rápido que passos. Você entende o raciocínio militar virando teologia prática se ordens circulam com autoridade e compaixão também, basta dizer e o mundo pequeno obedece agradecido. Um mensageiro aponta a casa ao longe, você imagina o servo respirando curto a lamparina contada em mãos segurando esperança como jarro que não pode cair. Fato histórico: ordens militares romanas viajavam por cadeia de comando de centúria a coorte garantindo disciplina, abastecimento e segurança mesmo quando oficiais não estavam presentes. Você sorri por dentro, a autoridade verdadeira não faz barulho, apenas funciona, tipo aquela dobradiça bem lubrificada que ninguém nota mas todo mundo agradece sempre. Os amigos reforçam a mensagem: não precisas entrar, palavra é suficiente. Você sente portas internas se abrindo com menos render e mais ar respirável circulando. Você olha o caminho percorrido, via mares à esquerda, mar ao fundo, obediência aqui aprende geografia porque milagres respeitam rotas logísticas do cotidiano. Curiosidade: algumas mensagens delicadas viajavam enroladas em pequenos tubos de junco amarradas com linha de linho, proteção barata contra poeira, suor e olhos curiosos. Você percebe algo raro: um oficial sabe pedir de longe sem impor presença, a gentileza dele cria espaço onde a dor pode finalmente respirar sem medo. Jesus para, você nota a quietude que segue, quando o silêncio reconhece a autoridade, a rua muda de clima e até o sol resolve falar mais baixo. Você lembra do vitis, bastão de ordenança, pensa no contraste bonito aqui, a videira não bate apenas aponta para uma fé que se curva madura. Um vizinho cochicha que nunca viu pedido tão limpo, você concorda com sobrancelhas, comunicação eficiente poupa lágrimas, tempo discursos e aquela vontade de discutir. Você imagina o servo, ouve respiração curta, sente calor da lamparina, decide interceder baixinho sem performance, há orações que preferem sussurro à trombeta. Fato histórico: entrar sob teto gentílico podia implicar questões de pureza para alguns, por isso mensageiros mediavam encontros mantendo respeito mútuo e vizinhança pacificada. Você pensa que humildade boa é engenheira, calcula peso das palavras, distribui forças nos lugares certos e o telhado do coração para de estalar perigosamente. Os amigos entregam a comparação militar: eu digo a este vai e ele vai, você reconhece matemática moral rígida porém gentil funcionando com precisão. Você sorri, cadeia de comando que termina no céu parece improvável porém lógica, quando o amor é comandante ninguém teme ordem porque ordem cura não humilha. Os estudiosos ainda discutem se Mateus e Lucas narram o mesmo episódio com ênfases diferentes ou tradições paralelas, você aceita a dúvida e guarda o essencial. Você percebe que fé madura não pede plateia, prefere circuito curto, pedido claro, resposta confiante, nada de show pirotécnico, apenas luz suficiente para atravessar o cômodo. Um cachorro boceja e aprova com o olhar, é possível que tenha entendido tudo, você ri por dentro porque alguns sermões latem melhor sem palavras. Você observa Jesus admirar a fé do centurião, admiração em voz alta para quem tem ouvido, elogio raro generoso que ensina a cidade a respirar mais fundo. A rua sente o elogio, janelas se abrem discretas, você percebe orgulho bom não competitivo, honra compartilhada tem gosto de pão morno na hora certa. Curiosidade: alguns doentes usavam pequenas tiras de lã tingida no pulso, lembretes de votos familiares, sinais simples que diziam estamos aqui esperando juntos. Você imagina a palavra saindo como flecha mansa, não fere mas acerta o endereço, misericórdia conhece cada beco e cada suspiro dentro da casa. Fato histórico: mensageiros podiam representar plenamente o remetente em negociações, prática comum no Mediterrâneo antigo, presença delegada reconhecida poupava deslocamentos e mal-entendidos protocolares. Você aprende uma geometria diferente, distância não impede alcance quando a fonte é a autoridade verdadeira, palavra viaja, cura chega e o mapa ganha atalho inesperado. Um pescador comenta que algumas redes curam à distância quando bem lançadas, você aceita a parábola doméstica sorrindo, pedagogia costeira sempre explica o céu com sal. Você pensa na casa do centurião, imagina amigos pegando ar pela janela tentando ouvir o milagre, às vezes cura soa como suspiro que volta confiante.
Os amigos acrescentam: ele compreende a autoridade, dá ordens e é obedecido, por isso crê que uma palavra basta. Você anota, sublinha e guarda no bolso. Você recorda sua própria casa, lembra portas internas que pedem conserto, talvez hoje baste um comando pequeno dito com amor para que dobradiças parem de queixar. Um vizinho pergunta se Jesus precisa tocar, você responde com a notícia: basta a palavra. Ele arqueia sobrancelhas, aceita e oferece pão como recibo de fé. Você observa o céu mudando de cor, parece carta visual do lago, quando o azul escurece a alma, lê assim: está vindo, aguente, respire, confie mais. Historiadores debatem se formulários exatos de saudação militar eram usados em contextos civis judaicos, evidências sugerem adaptações locais com aramaico prático e respeito mutuamente compreensível. Você sente a cidade aprendendo uma lição: humildade abre portas que ferrolhos não alcançam, quando honra encontra misericórdia até a poeira decide sentar e ouvir. No cais alguém pergunta e se não der certo você responde com pouca voz: fé não é bravata, é confiança quieta que aceita comando simples e espera. Você relembra os jarros de pedra, recipientes sólidos abertos à água nova, pensa que o coração às vezes precisa apenas oferecer volume livre para milagres. A rua quase segura a respiração, pássaros pausam coreografia, você acompanha o silêncio que agora parece corredor de hospitalidade para uma palavra entrando serena. Você aceita que desta vez não há toque nem gesto dramático, apenas um comando invisível viajando veloz com o endereço exato sem pedir, visto no portão. Alguém tenta calcular probabilidades, você ri discreto e deixa: milagre não cabe em planilha, mas adora uma boa logística de cooperação, respeito e confiança tranquila. Você guarda uma última imagem: um oficial fora de cena, amigos responsáveis, um mestre que admira, e uma palavra breve conduzindo cura pela estrada mais curta. O rumor começa a voltar, diferente como o vento que faz curva, você pressente que na casa distante alguém senta, respira fundo e levanta devagar. E você aprende com o centurião: dizer pouco, confiar muito, deixar que a autoridade verdadeira trabalhe sem plateia, e agradecer depois com pão, paz e descanso. Seção 8. Você sente a notícia mudar de densidade como ar antes da chuva, um mensageiro volta correndo, olhos largos, voz curta: lá dentro algo respirou diferente. A casa do centurião parece ouvir um comando invisível, a lamparina para de tremer e passos aprendem outro compasso mais longo, mais tranquilo, finalmente humano. Você imagina o servo abrindo os olhos como quem sobe do fundo do lago, primeiro ar, depois foco, por fim aquela pergunta aconteceu. Fato histórico: cuidados domésticos incluíam leitos baixos, almofadas de lã, ungüentos de azeite, água morna, medicina cotidiana partilhada entre mulheres, escravos e vizinhos pacientes. Curiosidade: em dias de convalescença figos secos eram deixados sobre esteiras no telhado para amaciar, doçura lenta que devolve força sem assustar o estômago. Os estudiosos ainda discutem se naquela mesma hora é hebraísmo por imediatismo literário ou registro preciso de sincronia, o efeito porém não pede rodapé. Você acompanha o mensageiro até o portão, ele sussurra novidades como quem entrega pão quente: olha, ele sentou, pediu água, quis saber do sol. A família improvisa liturgia de gratidão, um jarro de pedra encosta na tigela, pão parte macio e até a porta aprende a agradecer em render educado. Um soldado tira o elmo por respeito, a pele agradece e o coração também, disciplina sabe inclinar-se quando a autoridade verdadeira chega sem tambores. Você respira devagar, palavra viajou sem precisar de estrada, talvez a Via Maris tenha ficado orgulhosa, mas entendeu hoje a rota foi celeste. A senhora do pátio corre para ferver água, o barulho da fervura parece aplauso pequeno daqueles que as panelas entregam quando ninguém repara. Fato histórico: curandeiros itinerantes existiam com amuletos e frases ensaiadas, mas aqui não há talismã, só ordem mansa dita e obedecida à distância. Curiosidade: alguns testavam melhora pedindo ao doente tocar a testa com o dorso da mão, termômetro ancestral baseado na sabedoria teimosa das mães. Você sorri quando o servo pede sopa em vez de discursos, sinceridade clínica: quem quer comer está clinicamente confiante, Manual Médico Universal versão cozinha. A notícia corre de volta pelas pedras, vizinhos contêm gritos para não assustar a cura, alegria aprende a sussurrar quando o quarto ainda pede descanso. Você observa a casa reorganizar, móveis invisíveis, medo sai do centro, esperança toma a mesa, cada objeto encontra lugar sem empurrões, com gentileza obstinada. Um amigo do centurião confere a hora do ocorrido, outro confere a frase, os dois se entreolham e decidem que sincronia também faz parte do milagre.
Os estudiosos ainda discutem se Lucas e Mateus narram emendando fontes diferentes que ou tradição oral, você apenas nota que o coração entendeu perfeitamente. Você volta um pouco no caminho lembrando a frase basta uma palavra, percebe que algumas portas internas também obedeceram silenciosas quase tímidas porém decididas. Um cachorro antes inquieto deita perto da soleira, veterinária da alma diagnosticaria nível de paz aceitável, protocolo recomenda cochilo prolongado e ronco discreto. Fato histórico em casas mistas pátios serviam de enfermaria, luz ar e água à mão, arquitetura cuidava quando remédios eram simples e o tempo professor. Curiosidade algumas famílias guardavam pequenos ramos amarrados acima da porta votos de proteção, madeira comum lembrando promessas mais memória comunitária que superstição ruidosa. Você percebe que ninguém pergunta sobre preço, generosidade não imprime recibo, a única contabilidade é a do alívio feita em suspiros e pão repartido. Um jovem soldado engole as lágrimas como quem desce posca, ninguém comenta por respeito, certas emoções têm licença especial de serviço sem punição prevista. Você escuta o servo rindo fraco depois mais franco, risos voltam por partes como barcos retornando ao porto cada um trazendo peixe suficiente para a noite. A lamparina consome menos medo, a chama estabiliza cor de chá de ervas, o quarto parece maior embora nada tenha mudado além do ar. Fato histórico mensageiros representavam legalmente seus senhores intratados, presença delegada tinha força plena, aqui a amizade virou embaixada e trouxe resposta autorizada. Curiosidade para febres alguns usavam compressas de água do lago ao entardecer, não é milagre mas ajuda, a natureza empresta um ombro quando as forças faltam. Os estudiosos ainda discutem se o servo era escravo ou administrador, a narrativa prefere chamar de amado método antigo que acerta o diagnóstico do valor. Você pensa como a palavra andou sem sandália, nenhuma pedra reclamou nenhum pedágio cobrou, logística divina orçamento zero resultado máximo satisfação do usuário altíssima. Um vizinho oferece pão com mel para consolidar a bênção, você aceita educado, protocolo científico local recomenda repetir a dose por razões amplamente convincentes. A porta do quarto abre só o suficiente, respeito aprende ângulo, cuidado mede decibéis, a alegria combina volume de voz com ritmo de respiração. Você vê o centurião ao longe imóvel, quem comanda espera relatórios mas hoje aguarda gratidão, a praça entende e sustenta silêncio bom sem vigilância exagerada. Fato histórico casas galileias usavam pisos de basalto batido, fáceis de varrer duros como promessa de inverno, hoje o chão parece tapete recém-abençoado. Curiosidade em algumas vilas vizinhos marcavam portas com traços de carvão para lembrar quem receberia sopa naquela noite, sistema de cuidado com baixo atrito social. Você sente a rua mais larga, quando o medo sai a calçada cresce meio palmo, a matemática da alma não entra no ábaco mas funciona lindamente. Os estudiosos ainda discutem se a admiração pública de Jesus pretendeu ensinar gentios e judeus juntos, você conclui que a lição coube em todos os ouvidos. Um ancião confere o sol, hora de agradecer de verdade, promessas feitas no aperto merecem ser pagas na bonança sem esquecer nomes datas e favores. Você repara em jarros de pedra alinhados, objetos pacientes presenciam curas e jantares, testemunhas silenciosas especialistas em guardar água e confidências simultaneamente. Fato histórico relatos de curas incluíam verificação comunitária, não havia clínica havia pátio, diagnóstico coletivo terapia de presença alta médica assinada em abraços. Curiosidade alguns penduravam tiras de lã azul perto do leito votos de lembrar misericórdia ao acordar, fio pequeno segurando memórias grandes sem fazer pose. Você pensa que a cidade aprendeu nova coreografia pedir com respeito acreditar sem espetáculo agradecer com pão, passos fáceis dança longa resultado que sustenta noites. O servo tenta levantar com ajuda, o corpo avisa limites mas o riso negocia, acordo fechado 2 passos hoje muitos amanhã com pausa para a sopa. Você recorda a primeira poeira do caminho, ela também parece diferente como se tivesse sentado para ouvir, talvez aprenda a levantar menos quando compaixão passa. E você guarda a cena simples casa pequena cura grande palavra breve, distância vencida sem trombeta, e um bairro inteiro respirando como se acordasse devagar. Seção 9. Você retoma a estrada como quem fecha um livro e continua a história no próximo parágrafo pensando em ordens moedas e caminhos que obedecem. Os miliários contam distâncias e os pedágios contam histórias diferentes quem passa quanto carrega para onde vai, números que cheiram a poeira organizada.
Você percebe que a fé viaja mais leve que bronze, não precisa bolsa de couro, só um coração disposto que entende comandos sem desenhar mapas. Fato histórico: alfândegas. Os portaria cobravam taxas em pontes e encruzilhadas, cobradores usavam pequenas balanças e pesos de bronze para medir mercadorias com precisão. Você observa um balcão simples, um escriba atento e cordas selando cestos. A fiscalização tem rosto comum, mãos cansadas e um ouvido treinado para ruídos suspeitos. Curiosidade: algumas famílias costuravam moedas na barra do manto, bolsinho secreto contra dedos rápidos, moda discreta que só a necessidade sabe desenhar direito. Historiadores debatem se a cobrança local era arrendada a publicanos itálicos ou delegada a oficiais herodianos. Papéis mudam, a sensação de pedágio permanece teimosamente. Você toca a bolsa e lembra do centurião: a autoridade boa não arranca, organiza. A cidade respira melhor quando quem manda prefere cuidar a ostentar. Na banca do câmbio um homem gira um denário, rosto do César olhando o lago como quem tenta entender redes marolas e teologia prática. Você ri por dentro: se moeda pudesse votar escolheria sempre menos imposto, ainda bem que metal não fala porque discurso de prata cansa depressa. Uma viúva troca 2 moedinhas por farinha, barulho pequeno, significado imenso. Contas invisíveis da graça não cabem em pergaminhos oficiais, mas sustentam cozinhas. Você lembra do peixe com moeda, história favorita dos cobradores porque imagina a arrecadação marítima. Você sorri, promete não ensinar isso aos peixes do lago. Fato histórico: o denário comum do período trazia Tibérios coroado de louros, circulação ampla, valor estável, utilidade alta para impostos e soldos regulares. No cruzamento o guarda pede calma, você oferece um sorriso que não paga a taxa, gentileza por hoje passa livre, carimbo de gratuidade carinhosamente concedido. Você pensa que obediência não é servil quando nasce do amor, parece com passos coordenados onde cada um sabe seu lugar e ninguém pisa a sandália alheia. Curiosidade: alguns coletores usavam cordões coloridos para marcar mercadorias taxadas, vermelho para pago, azul para conferência, código simples que o mercado memorizava sem esforço. Historiadores debatem se dar a César tratava de imposto específico do templo ou princípio geral de honra civil. A frase continua ensinando paciência a debatedores. Você vê um pescador pagar com peixe salgado e um punhado de cobre, economia mista, meio escama meio metal, contabilidade com cheiro de brisa marítima. No pedágio um cobrador oferece desconto para quem rir da piada dele, você agradece e paga inteiro. Desconto arriscado: humor tributário raramente é dedutível. O caminho sobe e a conversa desce de tom, ordens justas soam como sombra bem-vinda, ninguém reclama da árvore que guarda o meio-dia. Fato histórico: estradas imperiais ligavam guarnições e mercados, manutenção exigia trabalho local e repasses, logística romana preferia previsibilidade a heróis cansados improvisando milagres. Você pensa no centurião: mandou amigos, falou pouco, confiou muito, a estrada aprendeu outra métrica de autoridade, sem tambores, só com passos obedientes. Uma criança pergunta por que pagar pedágio, você responde que pontes custam caro e pontes de convivência custam mais, a menina aceita, pede pão como troco. Curiosidade: artesãos marcavam pesos de pedra com pequenas incisões para garantir calibração, se alguém lixasse demais o mercado inteiro percebia pela pressa desconfiada. Historiadores debatem se a Via Maris passava exata por Cafarnaum ou tangenciava a margem, mapas modernos brincam de esconde-esconde com trilhas antigas e marolas. Você se lembra de como a palavra correu mais rápido que mensageiro, algumas notícias não pegam atalho ilegal mas conhecem portas internas que se abrem sozinhas. No mercado uma velha usa balança com prumo, ela ensina que justiça é encontrar o centro, você aprende enquanto prova uma tâmara sinceramente convincente. Fato histórico: havia pedágios móveis, tendas temporárias em épocas de feira, a arrecadação seguia fluxo das caravanas, inteligência fiscal observando onde as moedas cantavam. Você considera como a obediência do coração simplifica caminho, menos desvios, menos discursos, andar reto é quase milagre em ruas cheias de convites para distração. O cobrador oferece endro como brinde, gesto raro, talvez marketing, você aceita e ele diz que prefere clientes calmos ao dobro de moedas nervosas. Curiosidade: alguns guardas marcavam passagem com pedrinhas num copo cada, clock representando um viajante, contagem sonora que o vento não conseguia trapacear. Historiadores debatem se as taxas sobre peixes eram por peso salgado ou por volume em cestos úmidos, pescadores, claro, preferiam a dúvida prolongada eternamente.
Você cruza com um escriba que carrega rolos e um sorriso, ele diz que letras também pagam pedágio, tempo, disciplina, silêncio, você paga com atenção. Fato histórico: o tributum capitis atingia pessoas e o tributum soli terras, arranjos variavam por província, a Galiléia negociava sob Herodes Antipas e supervisão romana. Você ri quando um burro estaciona em posição estratégica para a sombra compartilhada, logística animal refinada, manual de operações aprovado por todos os viajantes experientes. A conversa volta ao centurião, você percebe que obediência e confiança fizeram estradas internas, atalhos no peito, pontes lançadas sobre rios de ansiedade. Curiosidade: alguns comerciantes pingavam gota de azeite nas inscrições dos miliários para ler melhor, brilho revela letras e as letras revelam distâncias pacientes. Historiadores debatem se moedas locais cunhadas por tetrarcas influenciavam devoção popular ou apenas facilitavam troco, numismatas conversam, o povo compra pão e segue em frente. Você encosta num muro e conta respirações, cada expiração devolve poeira, cada expiração recebe sombra, economia essencial, sem pedágio, sem recibo, sem filas. Fato histórico: patrulhas mantinham estradas seguras contra salteadores, relatos antigos lembram perigos entre Jericó e Jerusalém, vigilância não dorme para que aldeias durmam. Você imagina moedas caminhando dentro da cidade de mão em mão até virarem pão, no fim quase tudo troca de nome para virar alimento. O cobrador te deseja boa viagem com sinceridade contábil, você agradece e promete voltar com histórias que são a única moeda infinita sem inflação. Curiosidade: algumas portas tinham marcas discretas indicando dívidas já quitadas, memória de vizinhança melhor que recibo porque também lembra abraços, risos, sopas compartilhadas. Historiadores debatem se a expressão uma milha a mais nasceu literalmente da lei do porte militar, metáfora ou obrigação. A paciência sempre aprende passos extras. Você ajusta o manto, sorri para o lago e decide: hoje sua obediência será leve, deixará espaço para a palavra atravessar sem esbarrar. E enquanto a tarde inclina o azul, você entende: a fé viaja melhor que o bronze e o coração, quando confia, paga pedágios com paz. Seção 10. A noite desce sobre a Galiléia como manto gentil, você desacelera passos, ouve o lago respirar e deixa que o coração encontre um ritmo mais lento. Estrelas acendem pequenas lâmpadas sobre Cafarnaum, cada ponto parece uma oração deixada no céu e você percebe como o silêncio também sabe falar palavras inteiras. O vento passeia entre oliveiras pedindo licença às folhas, você sorri porque até a brisa educada decide sussurrar quando a vila precisa dormir. Você lembra do centurião: poucas palavras, confiança grande, guarda a lição como quem guarda pão para amanhã, sabendo que fome volta mas a esperança madruga. No cais cordas descansam como serpentes cansadas, barcos encostam bochecha na madeira, o lago cúmplice promete só marolas pequenas e nenhuma conversa difícil. Você encosta o ombro num muro de basalto ainda morno, a pedra devolve calma lembrando que estruturas firmes sustentam noites longas sem pedir aplauso. Um cachorro muda de lado e assina acordo de paz com a lua, você ri baixo porque até cães têm liturgias noturnas importantes. Fato histórico: os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, trocas discretas mantinham sentinelas alertas para que vilas inteiras pudessem fechar os olhos com segurança. Curiosidade: alguns pescadores usavam lamparinas na proa para atrair insetos que atraíam peixes, técnica antiga meio ciência meio paciência que cheira a azeite. Os estudiosos ainda discutem se a guarnição de Cafarnaum ficava junto ao cais ou mais ao interior, topografia muda devagar mas arquivos mudam mais devagar ainda. Você ajeita o manto e deixa o corpo aprender o descanso, músculos desapertam, pensamentos alinham e a poeira se declara oficialmente de folga por hoje. Lembra dos jarros de pedra? A cidade também lembra, recipientes pacientes guardam água, memórias e promessas, você bebe um gole de calma e guarda 2. A via mares cochila, poucos passos marcam o ritmo, até as sandálias aprenderam a falar baixo como se tivessem finalmente entendido o coração da noite. Você revisa o de anciãos, mensagem, humildade, palavra, vê que a estrada principal não era de pedra mas de confiança, do tipo que não gasta sola. No quintal uma lamparina vigia devagar, chama pequena, bravura suficiente, luz assim não invade apenas guarda espaço para histórias dormirem sem tropeçar. A cozinha ainda cheira a pão de cevada, você chama esse perfume de teologia prática e ninguém discorda porque argumento com crosta estalando vence debates. Você imagina o centurião recebendo a notícia completa, ele respira fundo, inclina a cabeça e agradece, a autoridade sabe ajoelhar quando encontra autoridade maior.
A sinagoga repousa silenciosa, pedras frias lembram doações, cantos, leituras, você toca a parede com respeito e agradece por vizinhanças que viram templo no cotidiano. No alto um mocho treina sabedoria com 2 HU, você treina com um só, parceria acadêmica vifaunística, currículo atualizado, humor reconhecido pela comissão de risos. Você pensa na palavra que viajou, sem lanças, sem protocolo, sem pedágio, apenas direção certa, endereço exato e um amor com passaporte universal. O lago faz barulho de cobertor sendo ajeitado, você entende a metáfora e abraça o próprio manto, abraço simples é tecnologia ancestral de repouso. Uma criança pede história curta antes de dormir, você resume: dissemos pouco, confiamos muito e a cura chegou, moral aprovada, olhos fecham com efetividade invejável. Você recorda o vitis do centurião, vara que disciplina vira metáfora que consola, quando a autoridade aprende a servir bastões param de ferir e passam a apontar. No telhado figos descansam sob estrelas, doçura em processo lento, você aprende com eles maturidade não corre e o céu não usa cronômetro de feira. Um vendedor de sal fecha a banca e comenta que milagres dão sede, você concorda com um gole, 2 suspiros, contabilidade impecável de gratidão líquida. Você se pergunta se amanhã lembrará de agradecer, decide pendurar a lembrança no batente da alma como tiras azuis balançando para não deixar o graças fugir. Fato histórico: vigias noturnos usavam sinais sonoros combinados, batidas na madeira ou pequenas trompas marcavam trocas, segurança preferia previsibilidade ao heroísmo em noites longas. Curiosidade: algumas famílias colocavam água em pratos rasos no pátio para resfriar o ar, evaporação humilde, ciência doméstica que entrega conforto com orçamento mínimo. Os estudiosos ainda discutem se basta uma palavra ecoa fórmulas militares conhecidas ou é ensino deliberado sobre autoridade messiânica, você aceita ambas como música consonante. Você fecha os olhos e revê as rotas miliários, mercado, pátios, porta com sininhos, cada ponto virou oração pequena costurando a vila com linha mansa. O rumor de hoje volta vestido de gratidão, boas notícias, preferem pijama, chegam, tiram as sandálias, bebem água e deitam no quarto mais arejado. Você volta a Cafarnaum por dentro com passos de memória, beijo de brisa no rosto, cheiro de pão, canto distante, roteiro perfeito para cochilos certificados. As folhas das tamareiras ensaiam um aplauso silencioso, você devolve com sobrancelhas, sim, foi bonito, e o bonito quando humilde descansa melhor do que trombeta. Uma vizinha apaga a lamparina com cuidado, escuridão aqui não é ameaça, é cobertor, a lua topa ser abajur gratuito e ninguém contesta o serviço. Você organiza o dia em 3 prateleiras, o que doeu, o que curou, o que ensinou, guarda devagar, fecha a porta e entrega a chave. No cais uma corda rende como velho cântico, madeira entende de liturgias, cada estalo abençoa a noite com um vai em paz apropriado. Você pensa que fé não elimina poeira, só a convence a sentar, amanhã ela levanta de novo, mas hoje aceita chá e conversa curta. Uma estrela cadente risca o céu como assinatura, você não faz pedido, apenas diz obrigado, há noites em que gratidão já cumpre todos os desejos. Você visita por dentro a casa do centurião, vê o servo dormindo, ouve o riso guardado na prateleira para amanhã, inventário completo sem faltas. Na sinagoga o frio da pedra se torna aconchego, paredes lembram nomes sem voz alta, memória madura fala baixo para não acordar ansiedade desnecessária. Você alinha a respiração com o lago, inspira, expira, ouve marola, marolas são miniaturas de perdão, vem, tocam, recuam, e ninguém se molha demais nesse abraço. A poeira finalmente vencida assina tratado de cessar fogo, você risca a data na alma e promete renovar a trégua diariamente com água e gentileza. Você repete a frase do dia como bênção, dizer pouco, confiar muito, cada repetição aperta um parafuso invisível que sustenta telhados contra tempestades internas. Se amanhã alguém perguntar, você contará devagar: um oficial humilde, amigos leais, um mestre que admira, e uma palavra viajando mais rápido que passos. Você entrega preocupações como quem entrega ferramentas após o trabalho, cada martelo volta à prateleira, quem guarda direito dorme melhor do que quem acumula. Lembra do cobrador espirituoso, até ele recolhe piadas, fecha caderno e deixa a rua respirar, humor também precisa repouso para não virar barulho. Você sente a mão de Deus movendo cortinas de brisa, não é espetáculo, é casa, milagre de manutenção onde tudo permanece no lugar certo. Uma última anedota: cochicha que o burro descobriu atalhos de sombra, claro que descobriu, doutorado em conforto térmico, banca examinadora composta por viajantes agradecidos.
Agora desamarre o dia do tornozelo, deixe-o escorregar para fora da cama, a noite segura mansa promete vigiar enquanto você aprende a dormir. Respire fundo, guarde a lição do centurião, confie outra vez, quando o coração estiver leve deixe a frase final apagar as luzes e fim do roteiro. Bons sonhos.